Sejam todos muito bem-vindos. A gente começa a segunda temporada da gravação dos podcasts da Nau 25 PirataCast. Então é pra gente ter um bate-papo e hoje tá imperdível porque o assunto é Nova York, NRF, geração Z, geração alfa, e retail media, a inteligência artificial, o que faltou na NRF. E aí a gente vai bater um papo com duas pessoas que são incríveis. Sou fã dos dois, Elifas de Vargas e Nath Schifino. O Elifas é especialista em marketing, é curador de grandes eventos, é um cara ninja desta área. E Nath Schifino, para mim, é uma garota prodígio. Anotem esse nome. Nath Schifino, formada em administração pela URGS aqui no Rio Grande do Sul e trabalha lá, é curadora na UOL, né? É gestora de comunidade na UOL e curadora aí da NRF e de outros grandes eventos como esse. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Então, vamos lá começar. A gente ficou... Quantos dias vocês ficaram em Nova York? 11 dias. 11 dias? Eu acho que eu fiquei... Foi 10. Eu fiquei 10. Eu fiquei por aí também. A gente viu muita coisa lá, tenho certeza que vocês também, né? A gente acompanhei vocês nas redes sociais, a gente viu muita coisa em Nova York mesmo. Nova York tem um outro perfume hoje, né? Tem. Vimos muita coisa em Nova York, vimos muita coisa na NRF e vimos muitas coisas nos networking dos eventos, né? Então, quero começar perguntando para vocês, assim, a gente viu falar de inteligência artificial, de retail media, o que para vocês voltaram de lá, cara, isso para mim foi uou, assim, pode ser dentro de uma loja, pode ser uma pequena tecnologia, pode ser alguém que vocês conhecem, o que veio de lá e vocês veio assim, cara, isso aqui eu achei uou. A gente vai começar com Nath, é claro, né, primeiras damas, por favor, Nath. Claro, perfeito. Realmente, assim... É um ecossistema muito intenso, são dias muito intensos. Acho que de bate-pronto, assim, a gente volta querendo implementar tudo, querendo fazer tudo, querendo aprender de tudo. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, acho que generalizado em todos os cases e lojas e palestras que eu vi que mais me chamou a atenção, é da capacidade que algumas marcas têm de surfar ondas que aparecem para elas, às vezes, inesperadamente, né? Então, questões de trends de TikTok, da reação das pessoas a alguma campanha que tu fez. Muitas vezes o que a gente vê é realmente uma loja incrível que simplesmente reagiu a uma tendência que estava pequenininha e que depois viralizou e aconteceu algo que tornou aquilo muito especial, né? Então... Questão que a gente fala já há muito tempo, olhando para a curadoria de grandes eventos, né? Questão de jornada do consumidor, questão de experiência em loja, questão de usufruir do teu cliente para produzir coisas e para fazer coisas legais, impactar a sociedade de alguma forma. Então, acho que num geral, eu fico com essa sensação, assim, de que as marcas e todo mundo tem que estar muito preparado, estruturado e atento para conseguir, de fato, surfar as ondas que aparecem, porque muito raramente a gente vê marcas e empresas criando coisas que vão viralizar e ser incríveis, e sim se aproveitando de coisas, unindo o que acontece no ecossistema com o que elas têm, com o seu propósito, com o que faz sentido para elas e para o produto delas, para, de fato, viralizar. Enfim, acho que as coisas que mais me chamaram a atenção vão nessa linha, assim. Que legal, muito bom. Elifas. Olha, pra mim tem N coisas assim, né? Porque dificílima pergunta. Difícil. É uma pergunta muito difícil, porque você fica pensando aqui, a Nath respondendo, falando, isso é legal, mas aquilo outro. Então, tu volta sempre da NRF com muita expectativa de muitas coisas legais, mas o tom dessa NRF, pra mim, foi muito essa conexão de novo, né, da questão do phygital, que já é falado há muito tempo, mas numa outra questão, a união do phygital muito mais atrelada à questão do marketing, né? Então, falando da retail media, né, desse crescimento que vem tendo, desse momento que nós estamos vivendo disruptivo na parte de conteúdo, principalmente, né, das trends, do TikTok, do que está acontecendo e que o mercado tem que entender. E aí, para mim, ficou muito claro dessa questão, temos que olhar para o físico, mas sem o digital eu não consigo olhar para o físico. Como é que eu faço essa transição? Porque antigamente era isso, eu precisava ir para o digital. Agora, beleza, estamos no digital, mas como é que eu volto para o físico? Porque o físico tem coisas que o digital não vai conseguir ter. E aí, no resumo,
para mim, é aquela questão básica. Se voltou novamente para a importância das pessoas, seja ela por inteligência artificial, seja ela pelo dados, seja ela por retail media, tem a parte importantíssima desse ecossistema que funciona, que é a pessoa. As pessoas são importantes. Então, para mim, foi mais uma vez essa questão. As tecnologias todas lá unindo isso, mas sem esquecer do ponto principal, que é as pessoas. E da inteligência artificial, muito disso, sabe? Da questão das pessoas preocupadíssimas, né? Porque da outra NRF nem se falou sobre inteligência artificial, porque começou tudo em fevereiro do ano passado. E agora deu esse boom. Mas as pessoas com muito medo, né? Porque uma vou usar. E entender que essa questão que a inteligência artificial é um braço para te ajudar no teu dia a dia, também faz com que as pessoas entendam um pouquinho melhor como podem melhorar isso no seu dia a dia. Boa, muito bom. A gente vem de lá, como a Nath falou, assim, querendo colocar tudo em prática. Eu vim de lá com uma lista de insights que eu não sei qual é o tamanho, assim, mas com muita coisa. E tô deixando a poeira baixar para entender o que eu vou fazer, como é que a gente começa, o que a gente prioriza. Tem uma palestra que eu assisti, que eu agora não lembro o nome da palestrante, que mostrava uma lâmina mostrando o formato do varejo, né? Que o varejo hoje ele não é mais só transação comercial, ou seja, eu tenho um produto que eu vou botar dentro da minha loja, a Nath vai entrar na loja, vai comprar. Não é mais só transacional, né? Ele tem outras formas além de só comprar e vender produto. E eu fiquei com um sentimento de que aqui no Brasil a gente ainda está um pouco atrás disso, né? De alguns formatos de varejo, o pequeno varejista, o médio varejista, que é, assim, 80% do nosso mercado, né? São de pequenos e médios varejistas no Brasil, né? Então, quero ouvir de vocês, assim, como que vocês entendem isso, né? O novo varejo, o varejo 4.0, enfim, qual é o nome que a gente vai dar para isso, né? Qual é a legalzice que a gente vai chamar isso, mas que, de fato, assim, o meu olhar é muito mais no atender a demanda do cliente. Para mim, é ponto 1 desse novo varejo, desse novo formato. Às vezes eu, Fábio, como consumidora, preciso comprar online, que a pessoa, preciso abrir o aplicativo de uma farmácia, e que eles me entreguem em casa às 11 da noite. Ou às vezes eu vou num sábado lá porque eu quero olhar e passar um tempo dentro daquele lugar, escolhendo as maquiagens que eu quero usar e testando. Mas tem um contexto, né? Um contexto de cenário onde eu tô, em que momento eu tô e o que eu preciso. Mas o que pra mim ficou assim, cara, a gente tem que de algum jeito, e aí às vezes eu não tenho, né? A gente falando para pequenas e médias empresas, às vezes eu não tenho toda a infraestrutura para botar isso em prática. Ou é um projeto que leva muito tempo para acontecer, né? O que vocês percebem sobre isso? Assim, esse novo varejo, esse novo formato, por onde a gente começa? Aluga produto, não aluga produto? Testa isso, não testa? Fica ali, só melhora a experiência de loja? Qual é a opinião de vocês com relação a isso? Primeiras damas, Nath. Claro. Eu acho que, assim, tem muita coisa acontecendo. O que eu diria pro pequeno varejista, assim, testa, na dúvida, testa. E eu vejo que existe uma oportunidade no Brasil que é muito falado, inclusive em Web Summit, em NRF, mas no Brasil existe muita questão que as pessoas buscam muito mais por conexão do que em outras culturas. E eu acho que nesse novo varejo, a gente vê que as marcas viram pessoas e as pessoas viram marcas. Então, se você for parar para ver o número de seguidores dos CEOs das grandes empresas e da empresa em si, do perfil da empresa, o CEO ele tem muito mais seguidor, né? Porque é muito mais interessante. Então, eu diria para explorar isso nessa linha, assim, num geral, as pessoas elas são interesseiras, elas estão ali pelo seu interesse. Eu vou no digital quando eu quero alguma coisa com mais conveniência. A gente viu muito na palestra ali do Lee Peterson, né, que tu precisa dar um motivo para a pessoa ir na loja, porque se for por conveniência, ela já tem conveniência no digital, né? Então, existe essa questão do interesse, assim. E se tu varejista tem interesse que o teu cliente tem algum tipo de comportamento, precisa oferecer um interesse para ele também, né? A gente viu, inclusive, a VP lá da AJM, de marketing, comentou que todas as ações que eles pensam olhando para a fidelidade dos clientes, que é super importante para eles, tem tanto ações transacionais quanto não transacionais. Então, que
quando a marca está querendo só demonstrar o seu interesse, os seus produtos, mesmo que tenha algum benefício transacional olhando para desconto ou algum oferecimento assim, o que vai de fato fazer a pessoa se conectar e amar aquela marca é tu gerar experiências e fazer coisas que ela perceba que de fato tem valor para ela enquanto pessoa, que vão aproximar ela quem ela quer ser, que vão fazer ela se sentir bem consigo mesma. Então, acho que iria nessa linha, assim, a gente precisa aprender a gerar conexões poderosas com o cliente, com outras marcas, e indo nessa linha, tudo que a gente puder testar rápido, aprender rápido. Também trabalho com startup, então mentalidade de MVP, eu vou testar aqui com 5, vou ver como é que vai ser. Então, acho que eu iria nessa linha, assim, olhando para o varejo brasileiro. Boa, Nath. Eu vou puxando o assado que ela falou aqui. Eu acho muito legal a gente entender o contexto que nós estamos como brasileiros, né? E me chama a atenção que a gente está numa época bem importante no Brasil, né? A época do Big Brother, né? O que o brasileiro gosta, né? Ele gosta de ver as coisas dos outros. Não é à toa que o Brasil é o país que mais assiste esse tipo de conteúdo, né? Para ficar bisbilhotando as coisas. Não é à toa também que o Instagram hoje já passou o Google em termos de search, né, para procurar as coisas. Então, entender esse comportamento do consumidor é importante para o pequeno, como ele pode estar fazendo essa transição, né? Então, para mim também veio essa ideia da NRF do quanto o marketing de influência empresarial vai ser uma forte tendência em 2024. E saber utilizar isso já puxando também pela própria NRF. A própria Crocs, né, que teve a palestra deles lá, falaram que eles saíram de uma empresa chata, feia, para uma empresa querida que todo mundo quer. E aí, a frase final que eles falaram, pô, o Crocs é o seu primeiro da vida e o último. Pô, fez todo sentido. Eu com a minha pequena em casa, com a Erika, ela usando lá, pô, meu pai lá já usando o dele também. Então, tipo, é legal, mas eles deram a virada de chave quando eles começaram a entender por que as pessoas usavam e quem usavam e como usavam. Aí veio o detalhe que eles falam, o Justin, né, Bieber usando e tal, fizeram collab para poder fazer aquela coisa que era chata e feia, fazer o descolar. Então, hoje a empresa pequena ela precisa entender que como eu posso, dentro da minha empresa, tornar ela interessante para as pessoas olharem. E aí eu vejo que é de um básico, as pessoas não se ligam do que... O que elas fazem no dia a dia, do famoso unboxing, né? Pô, abrir uma caixa, mostrar as tendências da forma simples, isso vai talvez gerar mais conexão com as pessoas do que fazer toda uma hiper mega produção. E não se sustentar isso por um longo período de tempo. Big Brother está aí há muitos anos no ar, não é de uma hora para outra. E continua indo. Então as pessoas também não entenderam que a consistência de gerar conteúdo também precisa ser a longo prazo. A gente está muito querendo ou não no momento que tudo é imediatismo, o próprio, né, TikTok que mexe com essa questão de passar dessa timeline infinita, também gera essa ansiedade. Só que para quem tem negócio, para quem tem o varejo pequenininho, é começar pequeno e fazer essa questão do testa rápido, mas mantém, vai longe. O resultado vai vir para aquele que quer trabalhar. E essa parte do marketing de influência empresarial é entender que as empresas elas podem e devem influenciar, mas não na proporção do que elas querem botar. Mas o que é importante para os clientes? Por que a pessoa vai na tua loja? Por que a pessoa entra no teu Instagram? Por que ela procura o teu produto, o teu serviço? Começar a olhar com o viés do olhar do consumidor, talvez vai mudar o jogo para tornar ele mais simples. Boa. Te ouvindo falar, eu lembrei quando a Crocs falou, quando a gestora da Crocs falou sobre que tem gente que ama a marca e tem gente que não gosta da marca e que para eles é ok. Uhum. Entender, né? Então é um olhar super estratégico, porque daqui a pouco eu tô tentando lá conquistar a Nath, que, cara, a Nath não vai usar Crocs. Uma das meninas que tava com a gente na NRF, ela falou, nem que tu me pague, eu uso Crocs. Porque é o estilo de se vestir, né? Eu uso All Star. Tem gente que detesta, que não gosta de usar All Star, que acha que All Star é um tênis fake, não sei o quê. Então eu acho que é muito também de eu entender e focar em quem é o meu público. Ao mesmo tempo, a moça lá da Crocs comentou que a virada de chave deles foi exatamente ouvir quem ainda usava Crocs. Isso. Então, tinha uma galera que ainda comprava, mesmo que o consumo deles diminuísse muito, e eles começaram a ouvir eles, e por mais estranho que fosse, eles iam lá e implementavam. Então, eu quero ver a Crocs colaborando com o McDonald's. Eles, estranho, né? Mas, ok, vamos lá. Fizeram uma collab com o McDonald's. Se entrar no site da Crocs, hoje tem mais de 100 collabs com marca de maquiagem, com marca de roupa, com marca alimentícia, com Justin Bieber, com outros artistas. Então, assim, eles aproveitaram dessa estratégia de collab para se manter relevante,
mas para realmente ouvir o consumidor. Então, o que tu gosta? Tu gosta de Crocs, o que mais tu gosta? E aí, tu não gosta de Crocs, o que tu gosta, então, que eu poderia, né, me conectar para fazer tu gostar mais da minha marca? Boa, né? muito bom, Nath. Baita fala. E aí, pegando esse gancho, como é que a gente constrói uma comunidade? Porque a gente ter um cadastro é diferente da gente construir comunidade. A gente dá um desconto para 5% para quem está cadastrado. Já foi um dia ter uma comunidade, não é mais. Então, como é que eu faço isso do ouvir o cliente? Porque, às vezes, a gente, enquanto empreendedor, e me coloco também nesse lugar, a gente pensa, não, é mais ou menos assim e vai indo, né? E aí, de vez em quando, a gente pensa, não, vamos parar e vamos lá, eu ouvir de novo o povo, porque as pessoas mudam, o tempo passa, né? A gente tá aí 6, 7 anos no mercado e a gente vai entendendo bem isso, né? Com quem que tu quer ver a gente junto, né? Então, como que a gente faz? Que comunidades que vocês viram de marcas que chamou atenção? O que para vocês isso é modismo? É mais um tema que foi falado? Porque eu não sei se para mim se para vocês também chamou atenção, mas para mim chamou atenção muito de ir nas lojas que a gente visitou e nas visitas técnicas que a gente fez, essa importância para quem está lá como membro da minha marca. Eu senti não é nem... Porque isso já se fala há muitos anos, né? Sei lá, 10 anos no mínimo sobre comunidades. Mas eu senti um peso diferente, como se... Bom, se a Nath está aqui cadastrada, se eu conheço a Nath, é melhor eu cuidar mais da Nath do que eu ficar correndo atrás de um novo consumidor. Então, eu não sei se vocês tiveram essa percepção. Quero ouvir vocês sobre comunidade. O que vocês ouviram? O que chamou atenção? Se viram comunidade de alguma marca que acharam, cara, isso é muito massa que eles estão fazendo, e trazer para nós aqui o que vocês viram. Bom, a comunidade é uma coisa que vem sendo falada há bastante tempo, mas eu sou um pouco na parte de visita técnica, agora como eu sou quase um nômade digital na NRF, né? Comecei com vários grupos, tive o prazer de várias NRFs estar com o pai da Nath, que é fantástico, deixo um abração pro Guga, que eu admiro ele pra caramba, tão louco quanto eu, e por isso que eu gosto muito. Podemos chamar o Guga aqui, né? Deve, fazer um Dia dos Pais, Nath. Fica o convite aí, Guga. Vale a pena. E, tipo, em visitas técnicas eu fiz algumas coisas meio contramão, assim, do óbvio. Por quê? Porque, como eu vou desde 2014, já teve várias lojas que fizeram um negócio atrás e depois pararam. Então, uma das que eu fiz foi na Uniqlo, onde eu entrei, e no segundo andar eles criaram um espaço que me chamou a atenção com máquinas de costura para trabalhar a economia circular, onde o quê? Tu chega com a tua roupa, tá rasgada, furada, eles consertam para você, ou eles customizam ela para uma forma diferente. Então, isso é muito legal. Uma forma diferente de estar atuando. Ao mesmo tempo, na comunidade, eu visitei a loja da Super Nintendo, porque eu sou um nerd, né? Fui visitar a loja da Super Nintendo e fui visitar a loja da Lego, que fica no mesmo quarteirão. Ambas são completamente diferentes e conversam diretamente com o seu público, de uma forma super natural. Inclusive, me chamou a atenção na loja da Super Nintendo um painel gigantesco de LED curvo, onde tu parava na frente e tu interagia com o Mario. Conversava com o Mario conversava contigo. Ele chegava, perguntava de onde tu é, aí tu falava, ele respondia, e tu ia caminhando ali na frente, ele ia interagindo contigo. Então eu vi alguns fãs ali, sabe, se emocionando com aquela parada. Então isso é muito legal quando as pessoas entendem a loja para fazer para aquele nerd aquela coisa legal. Mas pro cara que não é, mas que gosta da marca, tem na parte de baixo, também tem essa parte. Mas tu construir e fortalecer isso foi muito legal de ver na prática o que tem acontecido, essa evolução das comunidades e principalmente nessa parte de cuidado com cada uma das pessoas, sabe? E não só fazer uma coisa simplesmente, sabe? Vamos lá, vamos fazer porque é modinha. Não, é se conectar, perdurar e caminhar esse caminho. Foi muito legal. Bate na tecla das conexões e tu tem que fazer coisas que façam sentido para tua marca, né? Um exemplo que eu cito nesse momento é a Glosser. A gente visitou, né, uma marca de maquiagem. Eles foram tão sucedidos nessa questão de criar uma comunidade que hoje os clientes estão comprando camiseta, moletom, garrafa d'água, mochila de uma marca de maquiagem, né? Para realmente vestir de fato aquela marca. Óbvio, eles tiveram muitas questões, mas que acertaram, né? Acertadas. Ressalto 3, assim. A primeira, o propósito deles sempre foi muito claro e tudo que eles fizeram gira em volta disso. Então, é aquilo de... que eles falam, né? Come as you are. Venha como você é. Então, você é bonita. Vem aqui que eu te ajudo a se sentir bem, sabe? Uma coisa incentivando a diversidade que chama a atenção de pessoas que estão com essa necessidade. Eles sempre batem nessa tecla.
eles conseguiram utilizar muito bem influencers. Então, inclusive tem influencers que admiram tanto a marca que trabalham como vendedores nas lojas em alguns dias da semana. Então, eles conseguiram encontrar, de fato, pessoas que se conectam com o propósito deles e com, né, os produtos deles, que gostam dos produtos deles. E uma questão que é do conteúdo gerado pelo cliente, pelo usuário. Então, foi uma das primeiras marcas que eu pessoalmente vi fazendo aquilo de alguém compartilhou sobre o meu produto, porque gosta, qual cor gosta, enfim. Eu vou pegar, vou pedir permissão dessa pessoa e vou postar isso na minha rede social, na minha conta. Óbvio que isso estimula pessoas que usam o produto a quererem gravar mais e fazer mais, mas tu vai gerando aquilo de eu pertenço, eu tô lá, eles me viram, eles estão me vendo. Esse tratamento na loja faz toda a diferença também. Se tu vai na Glosser querendo experimentar todos os produtos, eles vão te tratar que nem uma princesa, por isso que tem filas na frente da loja, né? Porque as pessoas realmente ficam muito tempo lá dentro. Mas é um exemplo, assim, que acho que eles conseguiram escolher um propósito e segurar nele, né? Que daí é muito complementar com isso que eu tava falando. Não interessa, tem que fazer sentido pra ti. Se fizer sentido também só pro teu consumidor e ele olhar e não acreditar naquilo que tu tá fazendo, não vai dar liga, né? Muito bem. Vamos para outra pauta também que foi muito falada na NRF, que é geração Z. Não poderia eu falar da geração Z, né? Por isso trouxemos Nath Schifino, porque eu acho que é uma geração Z de referência no mercado hoje. Nath, o que pra ti... Assim, o que eu vi, tá? Primeira impressão, assim, é quase como a geração Z não gosta mais das mesmas marcas que a geração Millennium. Eu tenho uma geração Alpha, tá aqui com a gente. Duas, né? Só que a Manu é bem no intervalo ali, né? O primeiro ano da geração Alpha. E a percepção que eu tenho dela é isso. Eu tava lá e ela me pediu algumas maquiagens que são de outras marcas que eu não conheço. Eu fui lá, comprei pra ela e comprei pra mim. Eu amei as maquiagens. A próxima vez que eu for lá, eu vou comprar todas as coisas daquela marca. E tinha uma outra pessoa comigo lá, que era a Dani, e a filha... Ela disse que ia levar pra filha dela uma marca. E a filha dela disse... Victoria's Secret. E a filha dela disse, não, mãe, essa marca não é legal. Entendeu? Pra nossa geração, minha e do Alifas, cara, Victoria's Secret é cool, no mínimo, né? Eu já fui pra Nova York e entrei na Victoria e trazer várias coisas. Então, assim, a minha percepção... E a gente, na NAU, fez um projeto com Geração Z, uma turma inteira. 95% das nossas turmas de desenvolvimento de times e equipes e líderes são com geração millennial, né? Até porque o mercado, né? O percentual de líderes no Brasil ainda tem muito millennials. E a gente sentiu muito a diferença do que esta geração recebe conteúdo, aprende, valoriza. A gente teve que mudar. E olha que a nossa metodologia é super que os alunos amam. Mas quando a gente mudou a geração, a primeira aula foi mais ou menos, a segunda foi mais ou menos. Eu disse, não, peraí, nós vamos ter que recalcular a rota, né? E aí, na terceira aula, a gente co-criou a aula com eles. Então, a atividade que eles saíram da aula, foi eles que criaram essa aula de aula. Cara, e daí ali foi, uou, eles amaram. Então, eu fiz essa introdução para te ouvir, Nath. Decodifica aí para nós geração Z e geração Alpha. E eu quero aqui levantar uma bandeira, porque eu não gosto das pessoas que ficam dizendo, rotulando. Uhum. Né? A geração é isso, a geração é aquilo. Cara, cada geração tem o seu bom e o seu precisamos melhorar. Né? E eu trabalho lá no nosso time, tem muita geração Z e eu sou apaixonada por elas. Uhum. Então, eu acredito muito nessa geração que tá chegando aí, sabe? Então, eu quero te ouvir. Legal. Realmente, que nem tu falou, dá pra ficar falando horas. Vamos embora, que essa é a ideia. É muita gente, na verdade, né? E realmente, não dá pra pôr todo mundo em caixinha, né? A gente sabe que tem muitas pessoas diferentes, inclusive uma das coisas que se incentiva olhando para a geração Z é a diversidade, né? A gente viu muitas quebras de paradigma feitas a partir de pensamentos da geração Z, que a gente tentou definir tudo e todos em relação à identidade de gênero, em relação à orientação sexual, e isso abriu muito o espectro de relação entre as pessoas. Tem-se que na Alpha
fique mais diverso ainda. Então, mais fluida essa questão, menos definida as pessoas em caixinhas. Então, essa é uma tendência. A gente vê, inclusive, falando de aspectos demográficos, assim. A geração Z e a Alpha já é quase 50% da população mundial. E a geração Alpha, mundialmente, já é maior do que a geração Z, sendo que ainda tem 5 anos, teoricamente, de pessoas para nascer. Então, existe uma tendência de que a pirâmide etária, no geral, ela fique mais reta, né? Aumenta a expectativa de vida, as pessoas também estão nascendo bastante. Então, essas questões que a gente vê, geracional, de comparação entre gerações, a gente viu muito na NRF falando sobre geração Z, também viu falando sobre geração prateada, sobre não só como atingir os novos consumidores, mas como atingir todos os consumidores, né? Que eu acredito que vai nessa linha. A gente precisa se preparar para viver uma sociedade intergeracional, né? Que as pessoas vão viver e vão se identificar com características que são atreladas a gerações que não são a dela, ou que são, ou enfim. Então, acredito muito nessa fluidez, assim. Mas a questão é, o fato, a geração Z e a geração Alpha transformaram o comportamento de consumo nos últimos anos. A geração Z, ela tem aí até 27, 29 anos, né? E é uma galera que já tá comprando, já tem um poder aquisitivo grande, tá pensando em ter filhos um pouco mais tarde. Então, o poder aquisitivo, ele aumenta por uma fase da vida ali, que é a fase desses últimos anos. Óbvio que isso transforma muitas coisas, né? A gente é nativo digital, é a geração Alpha, a primeira geração que vai ter pais influencers. Então, a gente também tem que pensar um pouco nessa questão. Acho que, num geral, assim, o que era algo só da geração Z falado como algo da geração Z no ano passado, que hoje já é de todo o comportamento de consumo geral, todo mundo tem muita opção e muita informação. E por isso as pessoas ficam mais exigentes. E não só mais exigentes, mas buscando marcas que têm muito a ver consigo, porque tem muita opção. Então, se eu vejo uma marca que tem uma vírgula mais a ver comigo do que a outra, eu tendo a escolher ela. E isso pode dizer em relação ao produto, pode dizer em relação às pessoas que trabalham na marca, pode dizer em relação à produção desse produto, a maneira como trata. Tudo, a gente sabe tudo, é só dar um Google, não adianta tentar esconder de nada, de ninguém, nada de ninguém. Então, tem muito essa questão que acho que foi o maior transformador, assim, que é muito rápido. Existem dados que dizem que a atenção da geração Z ela é presa por 6 segundos. E isso, óbvio que se traduz, e o Alifa estava falando de que a gente tem que manter a consistência, porque as coisas estão se transformando muito rápido, e tem a ver com isso. Por exemplo, a Shein, que deu um boom, ela lança quase 20 mil produtos por mês, novos. E tu vai ver outras marcas, Zara, enfim, é muito menos, sabe? É uma velocidade muito grande de que muda ali, se tu for ver o que a Shein está oferecendo. Ao mesmo tempo, falam, e a gente vê que a geração Z é muito ativista, né? Não só ativista, mas ela quer ver mudanças no mundo e participar dessas mudanças. E ao mesmo tempo a gente consome na Shein, né? Existe uma ambiguidade, existe uma coisa de que a gente está sempre tomando as melhores decisões com as informações que a gente tem naquele momento. Amanhã pode vir uma informação, amanhã eu posso ganhar um bônus e daí não quero mais comprar na Shein porque tenho poder aquisitivo para fazer diferente. Então, assim, muitas coisas mudaram no comportamento de consumo por conta dessa geração, mas hoje as características que são atreladas à geração Z e a geração Alpha, a gente consegue definir um pouco menos, porque é bem baixa a porcentagem da Alpha que já toma suas decisões de consumo, né? A galera tem menos de 14 anos ali. Então, muitas vezes os pais ainda tomam as decisões finais de consumo. Mas a influência dessas pessoas para pais e avós, tu estava falando, né? Comprei para mim também. E se eu falar pra minha avó, tem uma marca tu viu a collab da Crocs com sei lá, qualquer marca que tu usa de maquiagem? Será que, sabe? Óbvio que a minha avó vai querer comprar, sabe? Sim. Porque
existe uma relação muito pessoal ali, né? Eu acho que a gente tem o sentimento, vou falar por mim, né? Quando a Manuela, que hoje tem 12, né? Quando ela traz alguma coisa, o meu sentimento é que ela tá sempre mais rápido, bem Embasado. isso, sabe? Mais rápido. As decisões de compra, a maioria são delas. Eu quero isso, eu quero comprar isso. Quer essa mochila? Não, quero lá abrir a Shein e escolher a minha mochila. Ok. Então, de fato, mudou muito o comportamento do consumidor. Elifas, como a gente faz para adaptar a nossa geração para a geração Z? Justamente o que a Nath estava falando, a gente começar a entender que no não marketing, no comercial, como que tu do lado eu vou ajudar a Fábia a vender, como que tu tá trabalhando isso hoje na prática? É importante, justamente é importante entender, porque tudo está mudando muito rápido, tudo está muito... E o que tu falou, eu achei o máximo. Hoje, para aprender a atenção de uma geração Z, 6 segundos. Me lembrou na hora que em 2014 a gente tinha 14 segundos de uma postagem que ela prendia uma pessoa na mídia social. 14 segundos em 2014. Hoje, né, o TikTok, se tu em 3 segundos não der um clique, a pessoa rolou. Então, a gente tem que entender que tudo está mudando muito rápido, sem esquecer que a gente tem uma outra geração. Na NRF passado, tu vai provavelmente te lembrar do Lee Peterson, que ele falou que também, no resale, que começou essa parte de resale, no retorno das pessoas de 35 a 45 anos, na loja física, para trabalhar o resale, era maior. Dessa geração que tava, né, que gosta ainda dessa parte e tal. E, bom, nós temos que tentar entender esse público, porque ele também está aqui. E também tem aquela velha massa que hoje tem mais fralda sendo produzida no mundo para idoso que para criança. Então nós temos a expectativa de vida que mudou muito. E a geração Z, ela vem para 2030, se eu não me engano, o poder de consumo, de decisão de consumo, 50% é da geração Z. Então, tem que entender para te poder fazer, sem esquecer todo o outro contexto que está junto. Então, é sim um jogo de cintura muito grande que tem que se ter, sem se esquecer dessas nuances, que está tudo mudando, que tem que ver, mas entender qual é, por exemplo, o cara lá que está com o seu negócio, entender primeiramente quem é o público-alvo dele, né, para poder mudar. Eu vou dar um exemplo prático disso, com o exemplo do meu próprio pai. Meu pai era um cara que até a pandemia tu não podia dar um celular para ele, nunca mexer no celular, nada. O seu Silvios lá da cidade de Lajeado, hoje ele utiliza o Facebook em função da parte da pandemia e ele é hoje o maior disseminador de fake news do Vale do Taquari. Sabe por quê? Porque ele tá lá dentro daquela mídia que é dele, o Facebook. Por que eu dou esse exemplo? Claro, eu brinco isso com meu pai, mas ele é um cara que tá online, tá ativo, tá dentro daquela mídia que eu já não uso mais. Eu não uso mais, mas ele tá lá dentro usando. Por quê? Porque ele teve essa reconexão com isso. E aí, eu digo isso muito porque a mídia social que mais cresceu na pandemia foi o Facebook. Então, se tu tem um negócio que é da faixa etária de 35 anos para cima, tu tem que olhar para isso, porque foi a rede que mais cresceu com a cidade. Então, não faz sentido. Eu tô lá preocupado com a geração Z. Ok, beleza. Mas ela tá no teu negócio? Então, às vezes, tu tem que voltar para aquela questão, analisar o que é importante para ti e não ir nessa onda de tudo, mas é importante estar atento a essas mudanças. Como tu falaste, o meu sobrinho lá influencia o que meu pai compra. Assim como a minha filha, que é pequenininha, já me influencia a comprar coisa Patrulha Canina. Entendeu? Porque ela gosta da Patrulha Canina, eu nem sabia que tinha Patrulha Canina, porque eu sou do tempo da Disney. Mas é importante, porque tudo isso movimenta. Então, o empreendedor hoje, a galera que está na frente, tem que ficar atento a isso. Não precisa ficar com um bicho de 7 cabeças, mas entender é importante. Começar a entender, justamente, né? Entender como eles compram, entender o que faz sentido, o que é propósito. Para mim, tem um gap muito grande aí de qual é o meu propósito de marca. E como é que eu coloco isso em prática? Porque uma coisa, eu sempre digo, né? Tu montar um propósito, eu digo que é propósito de parede, de reunião de marketing. Tá, vamos aqui dizer qual é o nosso propósito. E daí as coisas ficam meio quadradas, né? Mas quando tu tem um propósito de fato e uma marca a partir disso, a gente consegue construir uma comunidade com muito mais força, mais relevância e faz sentido. E daí é intergeracional. Né? Porque pra mim pode fazer sentido essa causa, pra ti também, pra Nath, pra Manu talvez não. Mas sabe que eu acho que é isso que a Nath tá falando sobre a geração Z, é o que faz a gente parar de querer só ter quadros numa empresa. Boa. Porque o que eles fizeram de conexão? Cara, se não é de verdade, eu não vou comprar. Boa. Então parou essa palhaçada de fazer coisa linda e maravilhosa, porque o manual alguma vez disse que eu tenho que ter visão, missão e valores. Não. Qual é que é? É de verdade esse negócio? Sim ou não? Tu tem tu realmente tá preocupado com essa parada ou tá fazendo só porque a moda tá dizendo? Porque eu vou dar um Google. Em 2 palitos eu vou descobrir se isso é verdade ou não é. E quando não for, cai a casa. Então, por mais que tu pode entrar numa trend, ela não vai se sustentar para tudo que tá acontecendo se não for de verdade. E aí isso que eles estão mostrando para nós
gera essa questão de todas as gerações. Porque não adianta, vou sair numa NRF que voltou a dizer que a importância era as pessoas. Se não tem verdade no que as pessoas estão falando, não vai comprar, não vai converter e não vai perdurar. Muito bem. E eu acho que isso tem muito a ver com base, né? Tu criar uma base sólida. A gente viu uma palestra daí no Web Summit mais voltada à startup, assim, que eu tava assistindo, que é uma startup que perdurou muitas crises e que voou muito na pandemia. E ela trouxe muito essa questão de a gente tinha uma base sólida que fez com que a crise nos impactasse, todas as mudanças que a crise trouxe nos impactasse de uma maneira muito menor. E eu vejo que acho que a sensação que os empresários têm muitas vezes é que é uma crise constante, porque tudo muda o tempo todo. E é o que acontece. Veio o Covid, tudo mudou, sabe? E parece que hoje, a cada semana, tudo muda de novo. E eu entendo essa sensação. Eu também sinto ela. Também é uma das coisas que traz essa ambiguidade, que é tudo muito intenso. Tem muita gente tendo ansiedade. Tá tudo relacionado, né? Tudo multifatorial. Mas acho que a chave é essa. Tu ter uma base sólida e clara para que quando muda tudo, tu tá preparado para surfar essa onda sem se desesperar e sem se desconectar do teu propósito, porque olhando as marcas que morreram nos últimos tempos, sinceramente, acho que é isso que aconteceu, sabe? A proposta inicial, ela foi perdida por algum motivo e aí não tem onde sustentar, né? Sim, esses dias eu vi o filme da BlackBerry e aí uma frase do fundador, do Founders da BlackBerry é que o iPhone era um comedor de dados. Não vai dar certo porque naquela época tinha uma relação de tecnologia diferente, né? Dados e no fornecimento das operadoras. E aí ele disse isso, o iPhone não vai vingar porque é um comedor de dados. Então, eu sempre me inspiro também nessas empresas que quebraram para não ser e para não pensar desse jeito, que cara, como é que eu vou olhar para o meu negócio diferente o tempo todo? Eu costumo dizer nas aulas de varejistas que é como se fosse o TI. Não vai chegar um dia que vai dizer, o varejo tá ok. Será que vai chegar esse dia? Tá tranquilo hoje. E se tá tranquilo, tem problema, porque daí não tá vendendo, né? Então, realmente, o varejo, ele já tava numa outra velocidade pré-pandemia e pós-pandemia, mas ainda, né? Deixa eu perguntar para você sobre experiência de loja. Talvez seja o assunto que eu mais ame, experiência de loja. A gente foi na Gênesis, a gente foi no Sardinhas, a gente foi em algumas marcas. A gente foi no Harry Potter. Assim, experiência de loja... Eu fui na Nike. Cara, eu sou fãzaça da loja da Nike. Eu acho que eles têm somos experiência pura, né, na flagship. E a gente ouviu isso, né? Toda loja deve ser flagship. Uhum. Então, Elifas, o que tu gostou, assim, de experiência? O que tu achou que, cara, isso aqui é surreal? Acho que dá pra fazer aqui, dá pra gente se inspirar e fazer na grande, na pequena, na média. O que tu viu lá de experiência de cliente que tu acha que a gente ainda precisa caminhar pra aprender? Olha, eu vou falar duas coisas, assim, que é importante você bem cringe. Olha que legal. Cara, eu vou na NRF de 2014, né? Sempre os grupos ficavam na Times Square. E uma loja que sempre, eu como um bom fã de Disney, né? Sempre adorei a loja da Disney. E me chamou a atenção esse ano uma coisa, cara. A Times Square tá lá, mudou muita loja. Mas desculpa, a loja da Disney continua lá, no mesmo lugar. Eu fui lá e fazer uma visita técnica. Isso, e aí o detalhe. Toda a magia da Disney que tá lá dentro continua. E existe várias coisas que lá dentro que me chamaram a atenção dessa experiência. Vou dar um exemplo. Eu queria comprar uma boneca da Jasmine. E aí eu procurei, né, o pessoal veio me atender e tal. E não entendi. Até eles começaram, mas não tem mais nenhuma. Eles começaram, não tem mais nenhuma. Aí chamou o gerente para vir falar comigo. E ele veio falar comigo e falou, sim, nós tivemos um sold out agora no final do ano dessa boneca. E nem a gente entende por quê. Porque aí eu comecei a falar, né, com ele, será? Mas por que será, né? Será que não é porque a minha geração agora tá tendo a questão dos filhos e por causa desse filme a gente tá mostrando e eles estão gostando pela conexão? Ele falou, faz sentido. Então, mas o que eu gostei muito foi que eles se preocuparam
por que eu tava querendo uma boneca e por que não tinha essa boneca. E eles se deram conta e fizeram tudo isso, sabe? Pô, a loja tava lotada, tava cheia, mas eles continuavam fazendo aquilo que é a essência da marca. Fazer o atendimento diferenciado e o fator wow. Eu saí de novo de uma loja da Disney antiga, velha, feia, tal, que tá na Times Square, que realmente ainda continua com a essência e ainda faz aquela questão do atendimento wow. Pô, saí fantástico, né? Então, e a segunda que eu achei assim muito bom de experiência foi fazer essa saída fora, porque como eu fui um pouco antes da NRF, eu fui na minha irmã que mora em Bridgeport e visitei algumas lojas lá. Por exemplo, a Petco, né, que todo mundo visitou, é linda e maravilhosa, mas a realidade da Petco lá em Bridgeport é assustador. Eu não levaria meu cachorro lá. Então, nem tudo que está lá é realmente isso. Mas o que me chamou a atenção foi a ShopRite, que é um supermercado, né, que não é tão conhecido, que eu entrei na loja, eles tinham aqueles jornais antigos com um monte de cupom. Sabe aqueles cupom de recortar? Cara, aquilo eu achei muito fantástico, aquilo continua existindo e a galera entrava e pegava. Porque é aquele público que tem. Então, eles continuam, voltando para a comunidade, preocupado com isso, sem deixar aquilo acontecer, mas, ao mesmo tempo, no próprio panfletinho tinha algumas coisas. Quero umas ofertas extras, tem no nosso site, acesse agora. E tinha alguns QR Codes no próprio jornal. Então, é uma mistura e uma questão também de evolução do entendimento acontecendo, mas sem perder a essência. Então, esses dois cases que são totalmente contramão, eu acho legal. Pô, vou lá na loja da Disney, né? E fui no ShopRite, né? Mas que tem a conexão com o que a NRF está trazendo. E isso que é legal, cara. Porque o problema da galera, muitas vezes, que vai na NRF é aquela questão de não entender que do macro tu pode aplicar do micro, mas cada um em sua realidade. E isso faz a diferença, sabe? Tu conseguir fazer a conexão, por isso é muito bom ter os grupos, por exemplo, que nem tem a Master Quarta, que a FFX faz, que eu tive o prazer de dar de novo lá, porque aí tu busca essa essência, tu sabe realmente, pô, legal, mas como é que eu faço essa conversão? E então tu tá com esses grupos, tá com essa galera, entender isso, faz todo sentido. Muito bom. Nath, o que tu viu de experiência lá que tu achou incrível? Eu vou ter que citar a Petco. Eu sei que é uma flagship ali, a que a gente visitou, inclusive, mas eu acho que a sacada deles foi que eles tratam o pet como cliente, né? Então, que a gente viu relatos, inclusive, de pessoas que passeiam por ali, que moram por ali, e o cachorro tem uma experiência tão boa na loja que ele pede para entrar. Como se fosse uma criança, né? E eu acho que a questão da Petco é que eles fizeram o diferente em um mercado que tudo é igual, sabe? Tu tá sempre se direcionando ao cliente, que na verdade a pessoa, ela quer o bem do seu pet, né? Por isso que ela tá ali. É a mesma coisa do que ir em uma loja de itens para criança, né? Então, eles têm lá Barker Shop, que é literalmente um salão de beleza, assim, tem até umas cadeirinhas pro pet. Eles também têm a questão de tu poder ir lá e dar banho no teu próprio cachorro, né? Então, aquela coisa de, para quem não quer terceirizar o banho do seu filho, sabe? Então, eu achei genial a sacada deles, mas mais do que isso, eles conseguiram fazer experiências em coisas muito simples. Então, a disposição dos brinquedos na loja é pensando que os cachorros maiores alcançam mais alto e os cachorros menores alcançam mais baixo. Disposição, óbvio, eles têm ali a adoção de alguns pets, mas os gatos estão longe dos passarinhos, essas coisas, enfim. Toda a forma que os produtos estão sendo mostrados dentro da loja é um negócio que impressiona, assim, e eu acho que aí tá a chave. E aí que tá a questão toda loja é uma flagship do Lee Peterson, né? Que, cara, é muito caro fazer uma flagship, né? Olhando pra uma loja dessas, a gente visitou a flagship da Hermès também, é um troço, assim, 6 andares. Não tem como tu fazer isso em todas. Mas eu acho que a chave trate toda uma loja como uma flagship, entendeu? Olhe pra loja, pra experiência em loja, aquela tem que ser a melhor. E cada um tem que olhar para isso também, sabe? E aí vai para a questão de atendimento, que é o básico. Muita gente saiu da NRF, a gente conversando nos corredores, e assim, tenho a sensação que eles estão jogando na minha cara que eu tenho que fazer o básico bem feito. E é isso que tu tem que fazer. Tem que ter um produto de qualidade, que faz sentido com o teu propósito, tem que ter ações que andem junto com esse propósito, tem que ter uma experiência que faz sentido com o que tu tá tentando oferecer pro teu cliente, assim. Tu olha, ok, não é simples
justamente porque tem muita opção e tem muita gente fazendo diferente, mas olha para quem tá fazendo diferente como um desafiador, como a gente fala, né? Justamente porque tem muita opção, as novas gerações estão comparando tudo com todos. Então, se eu tenho uma experiência sem fricção nenhuma com Netflix, eu vou querer ter uma experiência sem fricção nenhuma para comprar uma meia, um tênis. E é isso, sabe? Tem que olhar todo mundo. É a questão do concorrente indireto, né? Todo mundo é concorrente indireto. Isso mas não deve ser uma fonte de ansiedade para ti, porque é aquilo da gente pegar quem faz melhor, quem faz bem e pensar, o que eu posso fazer com isso, sabe? Tu pegar tudo que tu tem certeza e o que tu tem de crença de isso não consigo fazer, não dá para fazer melhor, apaga isso. Se tu vê alguém na tua empresa falando não dá, não, entendeu? Não é isso. Como a gente pode fazer, sabe? Acho que essa vira um pouco a chave olhando para a experiência quando tu tem que surfar num mundo que as coisas mudam muito rápido, sabe? Tem que estar preparado para surfar e para pegar um mini gatilho que aconteceu e transformar a experiência que tu vai proporcionar para o teu cliente, tanto no físico quanto no digital, né? Muito bom. Acho que esse podcast podia ser, essa edição podia ser só de experiência, né? Aí tu que é fã da Disney também, né? Então nós já podemos marcar falar, junto com a Nath também, falar sobre experiência de cliente. Eu amo esse tema. Acho que tem gente muito... apresentando a loja da Disney para os filhos em Nova York, como se fosse legal. A Disney. Não, é surreal, né? Estratégia engraçada, mas assim, eu acreditaria se eu tivesse um pouco menos de altura. Uma loja gigante. Mas ela tem um segundo andar, assim, que quando tu sobe, assim, cara, é o mesmo visual merchandising desde que eu fui a primeira vez. Não mudou. O que eles mudam? Eles mudam a forma lá dentro de estar trabalhando, né? Da sazonalidade, dos personagens e tudo mais. Mas as bases não mudam. Mas é muito legal isso que a Nath estava falando, sabe? Por exemplo, da Petco, que ela falou. Cara, é fantástica a loja. O cuidado que eles têm... vou até falar de visual merchandising e design da loja. Pô, eles pegaram um espaço que é totalmente que ninguém usa, que é a escada, e embaixo implementaram um lugar para botar os pets de adoção. Sabe, mas um cuidado, né? Eles utilizaram um lugar que não seria usado, mas fizeram umas cabines tão legais que é bacana. Por isso que eu falei, pô, se tem que ter ela tem que ser uma flagship, imagina agora o desafio que eles têm de levar essa essência em todas as outras lojas, porque aquela que eu visitei lá em Bridgeport, realmente dava medo, mas eles estão com a consciência de que eu preciso mudar isso. Então, as pessoas também têm nas suas lojas hoje essa consciência, pô, ok, eu fiz sempre a mesma coisa, mas eu não posso mudar isso, eu não preciso melhorar isso. Eu acho que tem todo sentido disso, sabe, de tu sempre ficar se questionando, né? Sim, porque senão tu se perde no tempo. Exatamente, no papel do empreendedor, né? Acho que nem só do empreendedor, acho que todos nós, né, como profissional. Retail Media. A Amazon hoje fatura mais do que o YouTube com mídia, né? Então, que não é uma empresa de mídia. E tu que é o cara da mídia. Para que caminho vamos? Eu acho que para todos que estão... O que é Retail Media para quem está nos escutando? Primeira coisa. Retail Media é toda a mídia que tu pode estar utilizando ou reutilizando dentro de algum negócio, né? Eu vou dar um exemplo. A própria Droga Raia também tem um puta case aqui no Brasil sobre isso, né? De como ela utiliza as mídias dos parceiros dentro da loja, dentro dos aplicativos, dentro de todos os canais que eles têm para realmente aproveitar o que eles têm dentro da loja. Eu sempre brinco o seguinte, a comunicação ela sempre foi medida por uma compra de algo, né? Então tu vai lá na RBS, Rádio Gaúcho, o que tu quer comprar deles? A audiência que eles têm. Agora com a questão do digital, todas as empresas ela têm a sua audiência. Então essa audiência ela vale ouro. E as empresas começaram a se dar conta que dentro da própria loja, dentro do nicho que eles têm da comunidade, então eles acabam dentro de consumidores, eles também têm algo valoroso para estar trabalhando, que é a própria mídia interna. Então, por exemplo, a Amazon já utiliza isso dentro da própria mídia, né? E agora, para o pequeno empreendedor, o que significa essa parada? Significa de tu entender que tu tem hoje um canal para poder valorizar e poder usar ele da mesma forma. Porque não adianta a gente falar de retail media se o cara lá que tem o Instagram, tem o Facebook, ele nunca usou mídia paga e está contando ainda com orgânico. Querido, se tu quer orgânico, vai na fruteira. Não existe essa parada de orgânico. A não ser que tu viralize, beleza, maravilhoso, mas vai se sustentar. Porque o que eu vejo hoje de gente querendo se posicionar como influencer, como mais fazendo um conteúdo só porque está na mídia, não vai te sustentar. Tu vai, inclusive, gerar um puta de um problema de ter um monte de gente tá te seguindo por aquilo, sendo que tu não entrega aquilo.
Então, tu tem que utilizar o fator mais importante que tem, é de fazer essa questão da base do retail media, que é usar esse artifício pago para poder chegar até as pessoas. E aí tu vai gerar algo fantástico, que é uma audiência qualificada dentro de um segmento. Vou dar um exemplo. Um veículo de comunicação certa vez chegou para o nosso cliente, que já fazia mídia social há muito tempo, e disse, compra um espaço no meu jornal e tal, que eu vou criar um conteúdo e vou postar na mídia social. Fomos olhar a mídia social dele, 80 mil seguidores, né? Mas tu olhava os conteúdos, 1 curtida, 3 curtidas. Beleza. Só que o nosso cliente que fazia lá mais de 3 mil reais por mês de investimento em tráfego pago, público segmentado, quanto valia aquilo? Então aí eu respondi pro cara, que até hoje ele fica meio brigado comigo, que é: quanto tu vai pagar pra gente pra eu postar o teu negócio na nossa mídia? Porque a audiência não tá contigo, querido, tá comigo. Boa. Entendeu? Então o retail media, ele dá a essência da gente fazer um desdobramento, entendimento de que hoje, para tu ser visto e ser lembrado que a presença digital, ela tá lá. Agora, como eu posso melhorar isso para realmente fazer nos pequenos negócios? Querido, investe. E nunca foi tão barato. Porque eu, quando eu abri minha primeira empresa, te lembra até hoje, 4 mil reais me custava para fazer um anúncio num sábado de um rodapé num jornal. Isso em 2006. E hoje, com 4 mil eu faço o quê? Com o Facebook, Instagram, TikTok. Eu faço milagre. É isso aí. Vocês assistiram a palestra do Michael Johnson e da Ariana? Do Magic Johnson. Isso, desculpa. Os dois jogam basquete. Não sei o que é isso, é a vontade. Fosse, né? Essa fãzaça do Jordan. Ariana Huffington. Acho que essa não. Que era do Huffington Post. Uma loira, uma senhora, assim, já é uma senhora, que escreveu o livro A Terceira Medida do Sucesso. Não, essa eu não vi. Acho que eu não vi essa também, mas do Magic Johnson. Magic Johnson, eu acho que foi de todas as que eu fui das NRFs de Keynotes, que é as palestras principais, é a mais lotada que eu tinha visto até hoje. De todas. Foi bem inspiradora. Foi muito inspiradora, né? E é sobre isso, né, a pergunta. Eu achei muito inspiradora a fala dele. Dela eu já sabia que ia ser, porque eu li um livro... Ela era executiva, teve burnout, passou mal, desmaiou, bateu a cabeça e acordou. Cara, naquela situação assim, o que eu tô fazendo da minha vida? E daí, a partir dali, ela teve uma mudança de rotina de vida, de qualidade de vida, enfim. E aí ela escreveu alguns livros e ela é uma pessoa hoje super famosa nos Estados Unidos. E os dois trouxeram uma fala muito inspiradora para as pessoas. Né, sobre liderança, sobre eu preciso fazer o meu papel de líder. O meu papel de líder é desenvolver pessoas. O que ficou para vocês do Magic, então? O que ficou para vocês da palestra do Magic Johnson? Assim, e eu acho que tu já trouxe esse assunto aqui, né? Ele faz pessoas. Né, e tu é líder de comunidade. E startup, ela começa por pessoas, né? Hoje os investidores falam isso. Primeiro eu olho para quem são os fundadores. Se eu achar que eles podem ter um produto incrível, mas se eu não ver firmeza ali, se eu vou precisar pivotar esse produto, eles vão dar conta, né? Então, entre outras coisas, né, que são analisadas, mas uma delas é isso, né? Quem é o líder dessa startup? O que ficou para vocês de pessoas dessa NRF? Nath. Acho que sobre pessoas, eu diria questão de... Primeiro, isso tanto para liderança, para funcionário, mas também para cliente, enfim, da gente parar de tentar entender, definir, botar em caixinha e olhar para o lado mais de atender as pessoas, né? Ou entender mais rápido para atender mais rápido. E acho que o Magic Johnson, ele tem alguns cases de mentoria dele que ele conseguiu fazer isso muito bem, assim, entendeu rápido pela experiência dele o que a pessoa de fato precisava e gerou alguma estratégia ali para ensinar aquela pessoa alguma lição, né? E ele falou muito, né, que o teu sucesso, na verdade, ele depende de quantas pessoas tu consegue ajudar a ter sucesso. E eu acho que isso fala sobre negociação, sobre compra e venda, sobre tu conseguir entregar, de fato, valor e contribuir para a vida do teu cliente. E, óbvio, também em relação ao funcionário, né? Então, tu conseguir ajudar as pessoas ao teu redor a ter sucesso, óbvio. A
gente sempre fala, né? Não dá pra botar a máscara na outra pessoa antes de botar a máscara em si. Mas o Magic Johnson, ele teve uma história muito difícil, assim. Passou por doença, tem uma origem super humilde, né? E na fala dele, eu quase não pisquei olhando a determinação dessa pessoa, sabe? Porque ele conseguiu, de fato, transformar tudo que ele viveu em algo muito positivo para ele e para as pessoas ao redor dele. E a maneira que ele fala sobre todas as coisas com leveza é para mim algo muito inspirador, assim, de realmente uma pessoa que teve determinação, tem os seus princípios e, para mim, ele vai continuar impactando muitas pessoas por muito tempo, né? Então, e ele fala muito sobre mentor. E eu, que sou muito jovem, penso muito nisso, assim, de quanto mais pessoas eu conseguir conversar, quanto mais pessoas eu conseguir abrir portas, olhar para as oportunidades, aprender com os erros da pessoa, melhor, né? E ele falou isso, né? Ninguém faz nada sem um mentor. Tenho muita sorte de ter meus pais, inclusive, que admiro muito. Mas eu iria nessa linha, assim, de ir para um lado mais prático, já que a gente está mais rápido, então não tirar o foco do entender e botar o foco no atender. E olharia para essa outra questão também de tu, de fato, conseguir gerar valor para as pessoas e que o teu sucesso depende do sucesso das outras pessoas que tu está se relacionando, né? E eu iria nessa linha. Muito bem. Não, eu vou só acrescentar o que a Nath está falando, sabe? Porque a palestra dele foi em todos os insights, né? Desde tudo que ele botou a mão, que funcionou, que ele lutou, que não foi fácil. Mas algumas coisas, assim, falando de pessoas e de realmente de que tu precisa ter verdade naquilo que tu faz, naquilo que tu tá, né, vivenciando. Para mim, foi muito claro o momento que ele saiu do palco. Ele saiu do palco, eu nunca vi isso, tá? Ele saiu do palco, foi até as pessoas, perto das pessoas e ficou lá. Ficou no palco o CEO do Walmart sentado sozinho e ele continuou lá embaixo e tal. O que ele fez? O exemplo arrasta, para mim ficou muito claro. Ele veio, se conectou com as pessoas de verdade, porque ele estava falando de pessoas e foi até elas. O cara, CEO do Walmart, se levantou e veio atrás dele. Sentou no chão. E sentou no chão. Então, essa conexão de tu estar falando de verdade, com propriedade e fez toda a conexão, sabe? Dizer, porra, o exemplo arrasta de verdade. Para mim, isso que estava ali observando e tudo mais, nessa exemplificação ficou muito claro. E aí eu fiz uma outra conexão, assim, legal, que tipo, o que a gente está querendo com essa NRF? O que ele está querendo mostrar com tudo isso? Estamos falando de inteligência artificial, mas tem as pessoas junto. Pô, será que eu tenho que usar a ferramenta em si só ou eu tenho que entender ela para me ajudar no processo? Vamos lá, eu sou um cara que, me perdoem as pessoas que trabalham com isso, mas, cara, chatbot para mim é uma coisa que não dá para entrar. Se eu estou chamando a marca lá no Instagram para falar com ela, eu quero falar com alguém. Eu sou a pessoa que já entra numa ligação para uma empresa clicando no 9, porque o 9 normalmente é aquele que vai falar com alguém. Porque eu quero falar com alguém. Então, tipo, entender que as ferramentas elas estão ali para ajudar a entender como melhorar o teu atendimento com as pessoas foi fantástico. Porque não é só sobre a questão da ferramenta, não é só sobre tudo isso que está acontecendo, mas é se importar com o que é importante para a pessoa. E essa conexão ali, e esse exemplo do que eu estou dando do Magic Johnson, para mim foi surreal. E para mim também não entendi uma coisa, Nath. Comparado com o Magic, né, com o Michael Jordan, o Magic Johnson, pô, um botou a mão na massa de verdade, o outro usou a marca do que ele fez e parou. Não, o Magic Johnson ele foi lá, ele vai nos times que ele comprou, ele tá lá, assim como o David Beckham tá lá no Miami, né, no City. Então, pô, tem essa conexão, ele mostra, ele arrasta pelo exemplo. Isso é, sabe, para tu manter a comunidade, para tu manter tudo que tu tá fazendo, cara, isso é um exemplo fantástico. E tem super sentido o que tu tá trazendo na tua percepção, porque ele falou isso em um dado momento, né? Ele falou, as pessoas estão vendo o meu trabalho, as pessoas estão vendo o que eu tô fazendo, né, num papel de líder. Então, se tu é um líder, tu precisa entender o que tu quer que a pessoa faça e fazer primeiro. Para depois tu arrastar, enfim, a pessoa fazer essa determinada coisa. E falou também sobre planejamento, né? Ele falou, tu precisa ter um plano e precisa ter alguém que execute esse plano. Então, em vários momentos da fala dele, eu achei muito boa. Vários insights, anotei um monte de coisa sobre a importância das pessoas, né? A gente está indo para o final aí do nosso bate-papo, mas eu quero fazer três perguntas ainda para vocês. O que faltou na NRF? Eu, Fábio, achei que faltou
Eu não vou responder, quero ouvir vocês primeiro. O que faltou para vocês na NRF? Pode começar. Cara, eu acho que faltou um pouco de organização esse ano, vou ser bem sincero. Porque, cara, era tanto conteúdo bom que, tipo, no primeiro dia lá eu fiquei muito brabo, porque tinha 4 palestras que eu queria ver no mesmo horário. Entendeu? Isso para mim faltou muito uma organização tipo de curadoria, talvez, podemos dizer assim, de separar um pouco as coisas, ou criar umas trilhas de conteúdo, né? Logística, porque eu entendo, porque vem de 2 eventos que estavam de um público muito pouco em função da pandemia, vem crescendo, e eu acho que talvez eles não esperavam uma quantidade enorme de pessoas para isso. Então me faltou um pouquinho agora, falando especificamente da própria NRF. Uma outra parte que eu acho que faltou realmente na parte do Innovation Lab, de ter innovation. Eu senti que eles diminuíram um pouco isso e trabalharam algumas inovações meio que refritadas, entendeu? Do ano passado para esse, e faltou uma coisa sair um pouco fora da caixa nisso, sabe? Eu acho que senti, porque sempre foi uma feira que, chega lá, que legal, saiu, mas também a gente entende que ela também aumentou, ela teve a parte de food service que não tinha, mas para mim foi esses 2 pontinhos assim, que eu senti mais focado assim na feira, porque eu sou um NRF fã, então é complicado falar. Eu achei assim muito legal, vi palestras muito qualificadas, muito dado, muito nome de empresa, assim, muito... né? Uou. Muito uou, exato. Pode falar a palavra, não tem problema. Empresas muito fodas. Eu não posso deixar de falar, né, que senti falta de pessoas da geração Z no palco. Nossa, quase todas que eu vi, alguém comentou alguma coisa sobre isso. Teve uma palestra específica sobre geração Z, como lidar com geração Z, era o VP do McDonald's, a head de marketing da H&M, e conduzindo o painel e tinha do Spotify junto, gestão né? do Spotify, uma gestora do Spotify. E nenhum deles era da geração Z. Isso me chama muita atenção, assim, porque, de fato, as pessoas têm 29 anos, sabe? Não é tão pouco. Eu tenho 23 e vejo que, assim, justamente por estar muito rápido, o desenvolvimento das pessoas está muito rápido, então me impressiona não ter pessoas... Óbvio, tu olha... cargos altíssimos de empresas enormes, eu entendo não ser uma pessoa da geração Z, né? Mas todo mundo falando sobre isso e ninguém tá lá para falar por si, sabe? Isso é algo que me incomoda um pouco e fico muito feliz, inclusive, com ter espaço para falar sobre isso, participando da geração, óbvio. Não falo nada por mim, tem muito estudo por trás e desde que eu comecei a me interessar por isso, aparece muita coisa, né? Porque realmente tem sido uma frente de estudo muito, muito grande, mundial. Mas a gente está inserido no contexto, né? Não tem o que fazer. Tá mais próximo da alfa, tá... Enfim, então acho que isso faltou de novo. Faz tempo, ano passado a gente já se incomodou. Esse ano, pelo menos, tinha uma palestra específica sobre isso. Mas mesmo assim, não tinha ninguém no palco. Uma das coisas que eu senti falta foi isso de... Tá, mas... Porque foi um assunto tal como inteligência artificial e retail media. Geração Z foi... Assim, cara, em todas, assim, não lembro de uma. Inclusive, do Magic Johnson, né? Falou que os mais jovens, ele não falou geração... mas ele falou, os mais jovens precisam ouvir. Então, eu também senti falta, sabe? De um palco todo jovem, assim. Porque se a gente tá num lugar que é para falar de inovação, que é para falar de cases, cara, tem muito case criado por essa geração, de coisas que deram certo, de coisas que são incríveis, né? Startups, enfim, tem muita coisa. Tendências, querendo ou não. Exatamente. Então, eu senti falta disso, né? Da geração Z no palco. E senti falta de uma... Eu não sei se daí fui eu que senti falta e tinha e eu não vi, né? Porque são mais de 300 palestras, né? 3 dias. Humanamente impossível, né? Então, a gente fica ali, né? Com o FOMO, né? Que é, cara, tô perdendo, né? Eu não sei como é que vocês se organizaram, até quero ouvir vocês, mas eu fiz uma pré-organização, inclusive imprimi material, né? Bem geração millennial, imprimi, olhei, escolhi para depois jogar na agenda digital lá o que eu iria olhar e escolher dentro do que para mim faz sentido
para a atividade da 925 e o que eu... Tipo assim, o que é mais nada a ver com o que a gente faz, também para a gente olhar o nada a ver no sentido de é diferente, Sim. Não olharia isso para o meu negócio, né? Porque eu acho que também tem insights a partir daí. Mas eu senti falta, então, Geração Z no palco, e eu senti falta de pautas sobre economia prateada. Justamente, ou um intergeracional, sabe? Mais específico disso, assim, como é que é essa economia... Né? É um povo que tem uma capacidade física ainda, né? E eu acho que isso... Esses dias eu estava vendo um documentário sobre as áreas azuis do mundo, né? Onde as pessoas vivem mais de 100 anos. Uma delas é no Japão, em Okinawa, e lá é onde tem, aliás, mais pessoas com mais de 100 anos no mundo. E uma das coisas lá é o idoso, né? A pessoa idosa, mais velha, ela tem um peso de importância, né? Que eu não vejo isso na cultura ocidental, né? A gente passa dos 50... É um outro peso, né? Né? É o contrário, né? É o contrário. Eu vejo isso. A gente vai, né? Tu vai no médico com 40 anos, eles dizem, depois dos 40. Eu falei, cara, peraí, né? Mas eu senti isso. Eu não sei se vocês sentiram, se vocês viram alguma coisa da economia prateada, enfim, de foco nesse mercado de pessoas 50 a mais. Eu também não vi, mas obviamente se tu entrar na parte do resale, né, da parte daquele dado que o Lee Peters trouxe, não nessa, na última, sobre essas outras gerações que é a nossa, que está 35 para cima, tem alguns detalhamentos, mas é o que tu falaste, Nath. E ainda é um evento que ele tem muitas coisas que eu acho que ele não se adaptou a algumas coisas, porque por exemplo, essa angústia que tu tem, que tu não viu ninguém da geração Z, eu tenho desde 2014 que eu não vi nada de mídia social. Uhum. Nada. Não teve Instagram, TikTok foi agora há 2 anos, estão levemente falando, esse ano foi o que mais falaram. O primeiro ano que o Meta teve stand. Nunca teve. E sendo que o varejo necessita exatamente muito da mídia social. Desde 2014 não tinha. Então, falta um pouco essa questão eu vi outras pessoas falando sobre isso de também. Entender um pouquinho de que, peraí, mas quem é que é o... Isso é muito engraçado, eu vou falar. Talvez eles não fizeram isso, né? O que o nosso público quer ver aqui? O que tá precisando, mas, né? Principalmente olhando para a mídia social, redes sociais virando ferramenta de busca, né? Foi o que tu comentou. E fala-se pouco ainda lá, né? Então, eu sinto muito dessa questão de que eles têm os negócios, eu acho que eles têm muito que levar adiante, assim, sabe? Vamos dizer assim, tem alguns hiatos que precisam ser preenchidos. Eles da geração Z eu acho fantástico. Falamos sobre, mas não temos propriedade sobre. Exatamente. E é por isso que eu convidei a Nath, né? Para vir aqui com a gente. Porque se foi uma pauta total falada lá, e eu queria trazer essa pauta para a mesa, eu pensei, não vou eu falar de geração Z, né? Vou trazer a Nath para falar sobre isso. Então, a minha última pergunta, o tema mais falado de NRF, a gente... viu, inclusive, nos pós-NRF falando sobre isso, e eu não queria trazer já de largada, porque eu não queria fazer mais do mesmo, né? O que vocês estão usando já de inteligência artificial no dia a dia de vocês? Então, a gente já sabe que ChatGPT está aí, entre outras tantas tecnologias, né? O Bard do Google, para mim, tem se mostrado tão bom quanto o Chat, assim, ele me traz outras alternativas. O que mais vocês estão usando no dia a dia já de vocês, de inteligência artificial? Eu acho que eu quero trazer essa parte prática, sabe? O que vocês estão usando e que deixa aqui de dica para quem está nos vendo no YouTube, nos escutando no Spotify, baixa esse aplicativo que ele vai te ajudar aqui, baixa esse outro aplicativo que vai ajudar lá. O que vocês estão fazendo já na prática com inteligência artificial? Eu uso muito o ChatGPT, me economiza muito tempo. Principalmente para e-mail. Então, é uma ferramenta que a gente usa muito ali. E-mail, texto de divulgação, copywriting no geral, assim. Boto ali o que eu preciso dizer e ele diz de uma maneira muito melhor. E aí, óbvio, sempre faço ajustes e tal. E uso muito no Canva também, que é uma das ferramentas que eu já usava antes. Mas, para fazer apresentação, eu tenho me impressionado com a qualidade das sugestões que o Canva tem me dado ultimamente, assim, de troca de palavras, de adição de imagem, de adição de elementos. Eu fiquei impressionada nos últimos tempos, assim, a última apresentação que eu fiz, eu achei que melhorou por causa disso. Mas não posso deixar de falar que na NRF a gente usa muito. Então, assim, no grupo da FFX a gente tem
um foco muito voltado para conteúdo, inclusive durante os dias da NRF. Então, o que a gente faz? Toda a palestra principal ali que a gente enxerga como recomendada tem pelo menos um curador dos 5 que a gente tem no grupo. E a gente transcreve a palestra em tempo real pelo aplicativo do Otter. E depois, acabou a palestra, bota a transcrição no GPT e pede para ele fazer um resumo em português. E aí depois vai ajustando, enfim, vê que faltou alguma coisa. O prompt é muito importante. Sim. A gente até tem um modelinho de prompt que a gente usa, que fala o contexto. Quando a palestra é um pouco mais informativa, a gente fala, finge que tu é um jornalista, enfim. Então, a gente usa muito de ferramentas diferentes dentro do GPT, principalmente, mas consegue fazer um resumo em tempo real ali da NRF no grupo de conteúdo da FFX. E óbvio que isso nos ajuda muito na hora de fazer a Master Quarta. Então, a NRF acaba na terça, e na quarta de manhã a gente apresenta os takeaways da FFX para várias pessoas, né, em um evento. E a gente usa muito do ChatGPT para utilizar melhor e mais rápido dessas transcrições que a gente já tem. Então, qual é a citação, aonde que está, né, um textão de transcrição, aonde que está o momento que esse cara falou sobre isso. E aí ele te diz ali os trechos, enfim, se tu orienta para ele não adicionar absolutamente nada no texto, a gente confia 100% naquilo ali, que foi algo realmente transcrito do palestrante, né? E aí, óbvio, para fazer os takeaways mesmo, a gente pensa o que foi mais importante, aí depois bota as transcrições de todas as palestras no ChatGPT e pergunta para ele quais das takeaways que ele faria, para ver se está batendo, para ver se tem alguma coisa faltando. Esse ano ficou bem condizente. E, óbvio, a gente utiliza muito para fazer a parte da escrita, né? Dos takeaways mesmo, porque a gente já tá com a cabeça frita depois de fazer tudo. Então, durante a NRF, para fazer curadoria, tanto de Web Summit quanto de NRF, nossa, assim, muda a vida, facilita. Eu diria que esse é o segredo, assim, acabei de revelar. Mas a receita. Realmente ajudou muito, assim, e ajuda para melhorar nossa entrega no geral. Né? Eu pedi eu mandei o WhatsApp pra Fábio Estrela e disse, Fábio, o que tu usa, né? E ela me deu essa dica do Otter. Eu usei e fiz exatamente esse caminho. Ela me disse, usa o Otter. Daí eu fiz exatamente. Depois lá eu me dei conta, cara, eu posso jogar isso no ChatGPT e pedir pra ele fazer um resumo, né, em bullets. Concordo plenamente, fiz a mesma coisa, já tenho feito um bom tempo e vou dizer uma coisa que caiu a minha ficha há um bom tempo. Terminei uma palestra na Campus Party falando sobre inteligência artificial, né? Mas o cara falou, isso não vai tirar nosso emprego, não vai diminuir as questões. Eu falei, cara, o que é importante na nossa vida? Falei, né? Já quase filosofando com o cara ali que ele me perguntou no final. A gente entendeu que o mais importante que a gente tem na nossa vida é tempo. Não tem como buscar atrás. Eu gosto daquele filme maravilhoso, gosto do Justin Timberlake, né? Que tem aquele... que tem um reloginho, todo mundo tem o seu reloginho. É isso que importa. E a inteligência artificial me mostrou muito o quanto a gente pode ganhar e otimizar tempo. Porque foi, eu acho que a primeira NRF que eu pude realmente prestar atenção em todas as palestras usando essa fórmula que a Nath falou aqui. Porque eu não estava preocupado em prestar atenção e escrever. Não, eu consegui... Fica aqui, meu ajudante, né? Meu R2D2 estava trabalhando ali. E eu prestando atenção na palestra. E depois, quando eu fui para o ChatGPT, que aí é o grande segredo do ChatGPT, que ele ainda é uma inteligência artificial burra. Se tu não souber perguntar para ela, ela vai, inclusive, inventar coisa. Ela é muito maluca, né? O Thiago Mello falou aqui na Master quase sobre isso. Se não souber perguntar, é perigosíssimo. Sim. Então tem que saber disso, por isso que é importante tu prestar atenção para tu fazer esse contraponto. Agora, o que eu deixo de dica dessa parte de inteligência artificial como ferramenta para todos os empreendedores, principalmente para a parte do varejo. E vou dar um exemplo. O próprio Otter, ele usa inteligência artificial, se ele está conectado na internet, para melhorar o entendimento do que ele está fazendo. Se ele não está, ele grava tudo, depois quando ele se conecta na internet ele faz isso. Então a inteligência artificial hoje ela está mais inserida em tudo que a gente está vendo, utilizando e não percebe. Vou dar um exemplo de dicas de alguns aplicativos que eu passo muito para a galera. Por exemplo, o Reels App, né? Reels, né? App. Se tu baixar esse aplicativo, ele vai te otimizar, usar a inteligência artificial para pegar fotos que tu tem, criar vídeos prontos dentro de templates já prontos de trends que está acontecendo. Ou seja,
Tem uma loja, tem produtos lá de vestido e tal. Tira as fotos, joga ali dentro, ele vai proporcionar para isso. O outro, o Moshow. O Moshow, ele já faz o quê? Tu pega vários picotes de vídeos que tu tem, joga lá dentro, ele usa a inteligência artificial para melhorar, fazer aquele vídeo para ti de uma forma instantânea em poucos segundos. A pessoa pergunta, como é que tu consegue fazer conteúdo de vídeo tão rápido? Porque eu utilizo vários aplicativos que tem inteligência artificial que me ajuda. Outro exemplo que eu gosto muito, Photo Room. Para quem tem negócio de loja que precisa tirar foto dessa caneca, tu tira uma foto da caneca, ele já tira o fundo para ti e já te sugestiona com inteligência artificial que tipo de fundo tu quer para que tipo de negócio tu quer. Ah, eu tenho uma academia. Gente, é absurdo e isso é muito legal. Tá melhorando muito o negócio. Antes parecia umas coisas meio boçal. Agora tu olha, porra, que é isso? Olha que legal. Dá medo até. Dá medo. Então, tipo, as ferramentas que tu vai utilizar no teu dia a dia, então essas que eu dou de dica pra galera, pra parte de fotografia, pra construção de Reels, é o Reels App. Tem um derivado que é o Story Beats, que eu gosto, eu uso muito os dois para fazer essa questão de vídeo, para produzir um Stories mais legal, para produzir um Reels também no próprio Instagram. A questão do Moshow para poder editar, fazer uma edição com inteligência artificial, o próprio CapCut, que é o queridinho da galera, já tem isso de aplicação de inteligência artificial dentro dele. E o Photo Room para poder fazer o quê? A questão de usar isso para criar produtos e tudo mais, já com temas, inclusive, é muito engraçado. A Natal já tinha vários e vários templates prontos, que era só tu botar o teu preço. Então, tu ganha o quê? Ganha tempo. E quando tu ganha tempo, tem qualidade de vida e, inclusive, a possibilidade de pensar em outras coisas. Porque, às vezes, a gente que trabalha com varejo, com inovação, com tecnologia, a gente está tão... que não tem tempo para quê? Espera só um pouquinho, o que eu posso ter de insight? E isso a inteligência artificial não consegue fazer isso hoje. E o dia que fizer, isso é uma singularidade, né? Aí a gente está em outro papo, outra ideia. Cara, eu tô com uma dó de encerrar esse podcast, porque é um assunto que eu amo, né? É a minha primeira vez na NRF, mas eu já fui algumas vezes para Nova York. É uma cidade que, sempre que eu vou lá, eu aprendo coisas importantes, estruturais e tenho bons insights. Nau 25 nasceu lá em 2016, início de 2016. Então, quero agradecer. Nath Schifino tá aqui com a gente, Geração Z, garota prodígio, anota esse nome. Não tenho dúvida que vai ser, já é, né? Uma profissional incrível, parabéns. Eu tô feliz, sabe? Com a tua entrega aqui, de ver, de dizer, nossa, tu tá falando que eu tenho 23 anos. Eu falei, cara, não, né? Ela é uma inteligência artificial, né? Ângela e Guga Schifino fizeram um grande trabalho, né? Estão fazendo ainda. Parabéns, Nath, grata por aceitar o convite. Elifas de Vargas, né? Super grata também aí essa participação aqui com a gente no Pirata Cast da Nau 25. Quero abrir espaço então para vocês darem tchau para quem está nos escutando aqui e fica o convite aí, Nath, Dia dos Pais, Guga Schifino e Nath Schifino nessa mesa. Conte com a gente. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, Fábio já... Vende teu peixe. E o quadro final é o Vai Que Dá, que a gente já fez com inteligência artificial, né? E agora é o quadro Vende Teu Peixe. Pô, vai aí, teu espaço. Eu nem tenho uma ideia de vender peixe, que eu acho que é muito... Eu quero agradecer mesmo a oportunidade de estar podendo falar, porque mesma coisa, a gente vende essa ideia de que temos que vender uma coisa, mas quando tu faz com uma paixão, não é mais venda, é uma consequência. Então, a oportunidade de estar podendo falar sobre isso, que eu gosto, e sempre com pessoas que também querem ser um pouco disruptivas no tudo que fazem, para mim é fantástico. Então, para mim é uma oportunidade muito grande. Já tenho acompanhado o teu trabalho há um bom tempo, acho fantástico. Acho o tema da parte que tu pegou da Nau, tudo fantástico, para quebrar esse paradigma da coisa chata de negócio, que eu acho que as pessoas têm que fazer, acho fantástico. Tu sendo fã de Star Wars, então já ganha 500 mil pontos na frente para mim, eu já vi, tá tudo certo, mas obrigadíssimo pela oportunidade de estar aqui com a Nath também, para mim é muito bom, ainda mais conheço o pai dela há muito tempo, me inspirei muito no teu pai para estar fazendo o que eu tô fazendo, te vendo aqui, tu assim, sendo muito melhor que ele, Guga. Perdeu, cara, já era, tá? Mas também acompanhei lá em Nova York, pude ver a tua palestra lá, vi também essa conexão da Geração Z, porque estava também a neta da Trajano, né? Sim. Que é da Magalu, e também deu o seu depoimento da importância desse carinho que o grupo da FFX tem com a parte da Geração Z. Eu acho que é isso que é importante, quebrar essas coisas, sabe? Pô, se não tem isso lá, vamos fazer diferente, vamos colocar. Então, tá aqui podendo discutir com vocês, ter todo esse embasamento e poder conectar, eu fico feliz, porque eu acho que eu não vim aqui dar depoimento, eu vim aprender com vocês e sair daqui aprendendo pra caramba. Isso aí foi show. Esse foi minha meta, inclusive eu tava falando pra minha mãe que tava meio nervosa e tal. Essa foi a conclusão que a gente chegou, assim, é pra se divertir, é pra aprender, compartilhar um pouco também,
muito feliz de compartilhar, fiquei muito feliz com o convite, muito feliz quando soube que ia estar acompanhada também. Te parabenizo também, Fábio, por todo o teu trabalho aqui na Nau, admiro muito. Acho que tu falou em alguns momentos também, mas eu também acompanho ali pelas redes, que realmente essa questão da reinvenção, vocês são muito rápidos, assim, eu tenho certeza que tem muito da tua mão nisso. Então, parabenizo. Me coloco à disposição para vocês, para quem gostar e precisar. Já virou mentora, né? Já roubei da FFX. Pode roubar, eu me divido. Sabe que diversão é um dos valores da Nau. Eu sempre digo em sala de aula, Deus me livre de uma aula chata. Porque eu acho que a educação, a gente faz isso, a educação ela pode ser diferente. Óbvio que tem cenários e cenários, né? Em ambientes e ambientes, mas pode ser divertido. Pode. Né? E deve. A gente sempre diz isso. Deve ser divertido. E eu digo, e eu posso provar, né? Porque a gente tem números para mostrar aí da evolução dos clientes. Então, super grata estarem aqui com a gente, navegando nesse momento. A gente está aqui com a Manu, assistindo aí, Nath. Eu disse, Manu, temos que ir lá para assistir. Tu tem que ir para assistir a Nath, que vai ser inspirador. Grata e a todos que nos acompanharam aqui, YouTube, Instagram, TikTok, Spotify, abração e até a próxima. Valeu, galera. Valeu.